A gente dá uma interagidinha, que legal, bacana. Boa tarde, meu nome é Adriele, sou estudante no curso de Letras Português e Inglês e estou no 7º período. Estou aqui com a minha dupla. Oi, meu nome é Lara, eu também faço Letras Português e Inglês no UFCAT, estou no 7º período também. Estamos aqui para falar sobre a leitura teatral no ensino médio com o professor Marcos McCartney, que dá aula de teatro. Então, oi gente, boa tarde. Boa Primeiramente tarde. é uma honra receber vocês aqui na Poética. Aqui é onde o nosso espaço acontece em aulas de teatro, mas além disso nós também temos alguns projetos na cidade que atendem todos os públicos, desde crianças, adolescentes e adultos, todos os projetos na área do teatro, e hoje vai ser uma honra poder falar um pouquinho sobre teatro para vocês, sobre os projetos, sobre a importância de tudo isso, sobre a importância da leitura no ensino médio, do teatro no ensino médio. Marcos, muito obrigada por aceitar esse convite, primeiramente. E é uma coisa muito boa para se falar, a arte teatral, uma coisa que eu não conhecia antes de você falar para nós. Eu fiquei muito feliz quando soube que aqui tinha teatro, desde aquela primeira peça sobre a bruxa. Eu me encantei, achei muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira no teatro, como foi que você começou tudo. Ah, sim, legal. Eu comecei no teatro muito novo, eu tinha 11 anos de idade quando eu comecei a fazer teatro. E inicialmente eu comecei no teatro por questões também de timidez, era uma criança às vezes muito fechada, com dificuldade de socializar, de fazer amigos. Então assim, o teatro ele me ajudou muito nesse sentido, até mesmo para abrir a minha cabeça para outras coisas. O teatro também tem um potencial muito grande na leitura, então a partir das aulas de teatro eu consegui fazer leituras de textos que hoje eu posso me lembrar até hoje dos textos que eu li para poder criar cenas, né, montar as peças. Então eu comecei muito cedo, comecei com 11 anos, e aí quando eu fiz 16 para 17 eu decidi que eu queria fazer isso da minha vida. E aí eu fiz faculdade de teatro no Rio de Janeiro. Logo após fazer o curso de teatro eu voltei para Catalão, eu comecei a trabalhar na área aqui, e também fiz o curso de Letras Português e Inglês na UFCAT. Conheço os professores que vocês têm. E é uma honra poder estar aqui hoje para falar sobre teatro, ainda mais sabendo que é para o curso de Letras Português e Inglês da UFCAT. Ah, sim. Bom, sabendo dessa bagagem muito grande, a gente gostaria de fazer algumas perguntas sobre isso e como isso pode ajudar a gente na nossa carreira como futuras docentes, professoras de escola, como que a gente pode usar o teatro para poder, na sala de aula com os alunos. E a primeira pergunta que eu queria fazer é, na sua experiência como professor, qual a diferença entre apenas ler um texto e vivenciar esse texto de forma teatral? Eu acho que o teatro, de certa forma, ele traz uma vida para o texto, né? E eu acho que tem um potencial muito grande, principalmente pensando em escola, ensino médio, não só ensino médio, mas acho que também ensino fundamental, a primeira infância, né? O teatro ele vem como uma possibilidade de trazer a ação, né? Para o texto. E aí, a partir disso, a gente pode trabalhar a questão das intenções do texto, da forma, do personagem. A partir do texto teatral, dá para a gente tirar várias possibilidades. Então, quando a gente só lê um texto, é uma coisa. Agora, quando a gente vê esse texto acontecendo na nossa frente, todas as possibilidades que esse texto dá, tudo se torna mais interessante. Então, por exemplo, eu me lembro que no meu período de ensino fundamental, ensino médio, eu achava muito legal quando tinha apresentações de teatro na escola. Costumava acontecer de vez em quando, principalmente teatro educativo, né? Então, vamos fazer um teatro para falar, por exemplo, sobre bullying. E aí, é muito mais interessante você ensinar um aluno mostrando e dando exemplos a partir de um teatro, né? Do que você chegar no aluno e falar assim, isso aqui não pode ser feito. Não faça bullying com o colega. Agora não, a gente está vendo uma cena acontecer. Então, o teatro ele tem uma missão assim, que eu principalmente trago comigo, que o teatro ele tem a missão de pegar situações que acontecem na sociedade e colocar em evidência no palco para que a gente possa se ver nessas situações. Então é muito interessante porque a partir disso a gente pode trabalhar vários temas, né? Como machismo, homofobia, temas sociais de modo geral, temas educativos, mas também a gente pode pensar no ganho literário.
né, o quanto o teatro pode fortalecer um jovem, um estudante, um aluno a desenvolver o gosto pela leitura, né? Pode ser uma ferramenta para a literatura. Essa pergunta da Adriana eu gostei bastante, a resposta é bem bacana, que eu acabei de pensar que a gente como professores, a gente pode ensinar o que não deve e o que deve no ensino médio para os alunos, como por exemplo você disse, o bullying. E através do teatro a gente pode ensinar que o bullying não pode acontecer. Sim, com bacana. certeza. E aí eu soube que você teve um projeto no ensino médio, né? Sim. A gente quer saber sobre esse projeto. Então, eu costumo desenvolver alguns projetos por lei de incentivo, quase sempre voltados para crianças, mas também para adolescentes, adultos, né? E teve um projeto meu que ele aconteceu numa escola, com o intuito de possibilitar que os alunos tivessem oficinas de teatro para desenvolver habilidades socioemocionais, né? No sentido da comunicação, da criatividade, cooperação. E o teatro no ensino médio, né? Além da questão de incentivar os alunos a ler, né, porque a gente levava obras teatrais, né, peças teatrais para serem lidas, e a partir dessas obras a gente poder fazer exercícios de teatro com os alunos, possibilitava que os alunos pudessem atuar, e a partir da atuação eles iam desenvolver a comunicação, a oratória, a expressividade, e aí também, a partir disso, o teatro ele é uma arte muito coletiva, né? Então, a partir disso nasce uma interação entre os colegas, alguém que vai pensar ali no figurino, alguém que vai pensar no cenário, alguém que vai pensar, né, na concepção geral de uma peça de teatro. Então, assim, a ideia do projeto que eu desenvolvi era mais voltado para desenvolver habilidades socioemocionais a partir da arte teatral. E aí entra também, né, como é um dos temas do que vocês estão falando hoje, que nós estamos falando, entra a questão da leitura de teatral no ensino médio, que é de extrema importância, principalmente porque muitas vezes, né, quando a gente vê alunos tendo acesso a obras literárias no ensino médio, tem uma conversa que acontece, eu como professor na área da letras, né, eu também posso falar um pouco sobre isso, de alunos chegarem e falarem assim, nossa, eu não entendi nada dessa cena, quer dizer, desse trecho, né, dessa parte do livro, eu não entendi o que queria dizer. Tem leituras que elas são mais rebuscadas, né? E aí a arte teatral, ela torna isso até mais, qual palavra eu posso usar, mais didático, né? Às vezes quando um aluno ele assiste uma apresentação de uma obra literária sendo encenada, ele recebe aquilo de forma mais didática, ele entende com mais didaticidade, eu acho, né? E aí se torna mais interessante também. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, tinha uma professora que era excelente de português. Não aconteceu na minha turma, mas ela ensinava bastante peça. E eu lembro que a sala vizinha da minha sala, eu fiquei sabendo que ensinaram Shakespeare. Eu fiquei com muita vontade de assistir. Sim. Shakespeare é muito bom. Shakespeare é maravilhoso. Eu gosto muito de Shakespeare. Sou apaixonada. E o teatro também não é algo que é tipo para diversão, é uma forma deles também aprender, né? Compreender aquilo. Sim, exatamente. Às vezes pode ser que aconteça, né, essa confusão de achar que a arte teatral é bagunça, mas não, né? A gente, para que uma peça aconteça, se exige muito preparo, muita dedicação, muitos ensaios. Muitos alunos eles têm vergonha e insegurança. Como você trabalha isso durante as atividades? Então, a ideia, né, das aulas de teatro com foco em ajudar na timidez, na insegurança, eu gosto de trabalhar de uma forma que eu nunca vou expor o aluno até que ele se sinta à vontade para poder participar. Então, os exercícios que eu faço, eles não são obrigatórios, mas eu começo sempre com exercícios em grupo. Então, por exemplo, os primeiros exercícios teatrais das aulas, eles costumam ser em grupos de 5 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas, porque aí o aluno ele não se sente exposto. Eu não vou colocar o aluno nas primeiras aulas para poder fazer uma cena sozinho, por exemplo, né? Então, aos poucos eu vou trabalhando isso, vou colocando exercícios que a gente vai fazer em grupo. A princípio, a gente não começa já colocando cenas de atuação, a gente vai aos poucos fazendo exercícios corporais, exercícios em grupo, de improvisação, de ação e reação, e aí a partir disso eu
vou fazendo uma leitura da turma para eu entender a que momento o aluno ele vai ter esses momentos de encenar, de fazer uma situação de um texto, né? A gente também começa fazendo algumas leituras teatrais, fazendo leituras dramatizadas, né? E é muito legal, por exemplo, esse exercício da leitura dramatizada, porque uma coisa é a gente pegar um texto e ler, né? Você faz a fala de um personagem, eu faço a fala de outro personagem. Outra coisa é a gente fazer essa leitura dramatizada, é como se fosse uma cena acontecendo, só que a gente pode fazer isso sentados, por exemplo. Então aí o aluno já coloca mais intenção numa fala. Então, por exemplo, ao invés de ler assim, vamos supor que o texto tem uma fala que fala assim: quando eu vi você passando por aquela porta, eu quase não acreditei. Nós poderíamos ler dessa forma. Mas se a gente fazer uma leitura dramatizada, pode ser que o aluno vai fazer essa leitura com intenção, como se ele estivesse atuando. Quando eu te vi passando por aquela porta, eu quase não acreditei. E aí a gente vai brincando com o texto, brincando com as possibilidades do texto. Vamos supor que a cena pede que seja feito de uma forma triste ou de uma forma feliz. A gente vai trabalhando a partir do texto. Como é que posso dizer? É a leitura corporal, né? A leitura corporal, não sei se eu poderia dizer essa palavra. Sim, a interpretação corporal, né? Com certeza, o corpo ele faz toda a diferença na arte teatral. Tanto que durante muito tempo, isso desde lá do iluminismo, tinha essa ideia que mente e corpo era algo separado, né? Então, por exemplo, tanto que no ensino médio, eu tenho uma crítica assim, ao ensino médio, porque por muitas vezes no ensino médio, o sistema em si acha que a função do corpo é só carregar a cabeça para a escola e trazer e levar para casa. Mas o corpo ele é vivo, ele precisa de estímulos, né? Então, por exemplo, quando a gente adoece por inteiro. Isso fica visível no corpo. Quando uma criança fica triste, você vê não só no rosto dela, mas você vê no corpo inteiro que a criança se contrai. O nosso corpo ele é muito vivo. E fazer com que, por exemplo, atividades teatrais tragam estímulos para o corpo ajuda em todas as outras coisas, né? Até mesmo em questões emocionais, o teatro pode ter essa utilidade. Sim. Bacana. Eu tenho uma pergunta também para fazer para você. Hoje em dia você tem turmas bem intercaladas, tem adultos, tem adolescentes também. E aí você percebe a diferença no aprendizado deles? Sim. Cada faixa etária, né, se a gente for parar para pensar, a gente pode trabalhar de uma forma, né? E depende muito também de qual é... Tem alunos que vêm para cá porque querem aprender a atuar, gostam de fazer teatro, né? E tem alunos que vêm aqui mais no intuito de perder a timidez, de se comunicar melhor. Já para criança, para adolescente, eu acho que eu particularmente gosto de pensar as aulas de teatro como uma forma de desenvolver, né? De desenvolvimento de modo geral. E a arte teatral ela é muito poderosa quando a gente fala de presença, né? Eu trabalho muita presença nas aulas porque um bom ator ele tem que estar presente em cena. Sim. Ele tem que viver aquele momento, esquecer o que ele vai fazer depois ou o que ele fez antes. E a partir da presença a gente pode até fazer com que as pessoas se sintam menos ansiosas, né? Então quando a gente está no meio de uma cena não tem como eu estar pensando no que eu vou fazer depois. Você tem que estar ali concentrado naquele momento. Então, crianças, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com as crianças, atividades que vão trazer um estímulo sensorial, por exemplo, né? Questão dos sons, imagens, brincadeiras, né? Muito faz de conta. É muito legal trabalhar com criança faz de conta. A gente coloca uma música, agora a gente está no meio de uma floresta, e a gente começa, eu vou e participo junto com eles como se a gente estivesse no meio de uma floresta. Já com os adolescentes, né, que eles estão com as emoções mais à flor da pele, a gente já trabalha de uma forma diferente. Tanto que é muito interessante isso, porque recentemente eu tive uma mãe de uma aluna, que a mãe dela chegou e falou assim: olha, eu quero inscrever a minha filha nas aulas de teatro, porque eu acho que ela está guardando muita emoção para ela. Ela chegou para mim e falou assim: minha filha chegou em mim e disse assim: mãe, eu preciso gritar, eu estou com muita vontade de gritar. Porque eu acho que ela estava assim, muito estressada, com pressão, por causa de começando provas da escola, de vestibular e tudo mais.
Aí a mãe dela pegou e falou assim, não, então eu vou te escrever no teatro. Lá você vai poder gritar, extravasar e colocar seus sentimentos pra fora. E aí é muito legal, porque assim, para cada pessoa pode surgir de um jeito. Aí entra nessa questão também de poder trabalhar obras literárias a partir das aulas de teatro, né? Não significa que a gente vai ler a obra inteira, mas a gente vai fazer exercícios baseados nas histórias das peças teatrais. Cada peça teatral traz um conflito a ser resolvido. E é muito legal que nas cenas a gente traga um conflito que ele vai ser resolvido na cena. Então, assim, é muito interessante. Então, por exemplo, se a gente for pensar em Shakespeare, como vocês citaram, o conflito de Romeu e Julieta são um casal que eles são de famílias que são rivais e eles querem ficar juntos, né? Então, qual é o conflito que quer ser solucionado ao longo da história, né? E aí a gente traz isso para a cena. Então, fica muito legal de poder trabalhar com todos os públicos. É muito legal. Bacana. Você, nessa área que você falou sobre conscientização, sobre bullying, racismo, machismo, você faz algum projeto com isso ou você pretende fazer futuramente algum projeto nas escolas sobre isso, sobre teatro? Então, os projetos, eu tenho 3 projetos em andamento no momento. E esses projetos eles têm o intuito de oferecer aulas de teatro, né, gratuitas. Tem um em Catalão, um em Campo Alegre, de Goiás, e um em Ouvidor. E aí, sempre em meio ao desenvolvimento do projeto, que ele costuma ser anual, e aí a gente consegue renovar para o ano seguinte, a partir das aulas, né, das ações, dos projetos, a gente sempre trabalha com temas sociais, temas educativos, algo que a gente até coloca na escrita do nosso projeto, é uma das nossas contrapartidas, que é poder pensar em ações sociais, ações que vão falar sobre temas importantes, né, para que não seja só uma aula de teatro, mas sim que a gente possa também causar um impacto positivo e usar do teatro como uma ferramenta para poder pensar esses temas que são muito importantes. Porque a gente, como futuro professor, a gente é colocado dentro de uma caixinha para seguir o sistema que o governo nos impõe. Aí eu acho legal de criar um projeto que seja de fora, que vá para a escola para poder abrir sobre esses assuntos, para incentivar eles. Sim, com certeza. Porque dentro da escola, ela infelizmente é um ambiente para bullying e racismo. Sim. O teatro, ele surge para mim também, na minha vida, assim, foi na escola. Eu tive um professor que ele tem uma importância muito grande para mim. Ele era meu professor de língua portuguesa e literatura. E ele sempre trazia o teatro para as aulas dele. Então, assim, ele pegava as peças teatrais e ele criava encenações com a gente, com os alunos, colocava os alunos para atuar, para fazer cena. Então, a aula dele se tornava muito mais divertida, interessante, não era uma aula que ficava, de certa forma, maçante. E aí o teatro entra como uma ferramenta para o ensino de literatura, né? E eu me lembro que o meu pontapé inicial no teatro foi a partir desse professor, que se chama Paulo Paz. Ele até, inclusive, faleceu esse ano, há pouco tempo, foi uma notícia muito triste. Ele foi meu professor de letras, de português, de literatura, de teatro, e é uma pessoa assim que despertou esse meu lado de querer gostar de teatro, de querer fazer isso. É muito bom ter um incentivo. Falando aqui de ensino, leitura, eu sei que aqui não é o foco o filme, mas lá trabalha muito a leitura, naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, porque o professor incentiva bastante lá os alunos. É um filme maravilhoso. Sim, Sociedade dos Poetas Mortos é um dos meus filmes preferidos. Eu sempre indico ele para todo mundo. Sou apaixonada desse filme. E assim, é muito legal ver, porque lá no meio do filme tem cenas em que eles fazem leituras, né? Sim. E aí eles se reúnem para poder ler algumas obras e eles até montam uma peça, se eu não me engano, Sim. né? E aí é muito legal, é um estímulo. É muito interessante. Bom, e você falou pra gente que tem os projetos no ensino médio, né? Eles chegaram a encenar peças? Se sim, conta pra nós como foi a encenação deles, se eles gostaram. Sempre que eu desenvolvo algum projeto, a gente sempre propõe algum produto. E geralmente o produto vem como uma apresentação teatral, né? A montagem de alguma peça. E
A experiência que eu tive desenvolvendo peça de teatro, montando peça de teatro no ensino médio, foi extremamente positiva. Principalmente quando a gente vê o resultado, quando a gente vê tudo pronto. Né? Então, por exemplo, tem alunos que às vezes ficam muito nervosos, ansiosos para apresentar, mas aí quando eles têm experiência, vão lá e apresentam, aí eles ficam super contentes com o resultado. Tem alunos que, por exemplo, não leram a obra, a peça de teatro, mas assistiram a peça. Então, assim, eles guardam essa referência, né? E o mais legal de tudo é pensar assim, a gente vai fazer a leitura desse texto, guardamos a leitura para nós. E depois a gente vai ver esse texto encenado. Então muita gente vai falar assim, nossa, eu imaginava esse personagem de outro jeito. Mas por isso que é importante que todos os alunos leiam. Porque aí ele vai ter a visão dele de como seria essa apresentação, né? É igual quando a gente lê uma obra, um livro, que depois se torna um filme. Sim. A gente fica assim, nossa, eu imaginava que seria diferente. Sim, mas é legal guardar a referência, né? A gente ter essas possibilidades que o teatro oferece. O teatro incentiva muito a leitura também, né? Com certeza. E eu tento sempre trazer nas aulas, né, esse incentivo de pensar em, às vezes, ler um conto, né, fazer uma cena de um conto, trabalhar até com poesia, com música e com peças teatrais. Professor, muito obrigada por responder as perguntas, bater esse papo bem bacana sobre uma coisa que eu estou gostando bastante de teatro e que está incentivando muito na minha vida acadêmica, a ler mais textos, a escrever também, muito bacana. Coisa boa, fico feliz, que bom muito que vocês obrigada. Vieram aqui e todos estão convidados para quando quiserem conhecer a Poética, as nossas aulas de teatro. Vai ser uma honra receber vocês. Com certeza, muito obrigada, viu? Obrigado.